Olá, gente. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso conteúdo sobre os parâmetros curriculares nacionais, né? A gente precisa ainda estar reforçando esse conteúdo justamente porque a gente vai chegar, né, depois desse momento, dessa aula, nos projetos políticos pedagógicos, que é o que eu vou orientar vocês, né, a estar observando e fazendo algumas anotações sobre os projetos pedagógicos das escolas que vocês estão estagiando, certo? Mas antes de eu falar sobre os parâmetros curriculares nacionais, é importante a gente pensar que existe, digamos assim, uma hierarquia, né? Um conjunto de normas, de orientações que discutem, né, que orientam sobre o processo de educação no Brasil, principalmente da educação básica, que é o que a gente tem como favoritismo, né, nos nossos estudos dentro do estágio. Bom, quando a gente pensa nesse assunto, né, educação básica, a gente tem como grande orientação, acima de qualquer outra que depois foi sendo criada e atualizada, né, dentro desse processo, a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela rege, né, ela que começa, né, a pensar a educação brasileira como um direito de todos, né? Então, se a educação é um direito de todos, todas as crianças, os jovens, os adolescentes precisam estar na escola. Então, a Constituição Federal, ela assegura isso. É claro que por a gente estar nesse meio, né, escolar, e tem a questão da faixa etária dos nossos alunos, que às vezes são crianças, às vezes, né, já no ensino médio já são adolescentes e mais jovens, mas principalmente os adolescentes, eles estão assegurados pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA, as questões que orientam sobre educação são basicamente as mesmas que estão na nossa Constituição de forma geral, né, que assegura ainda mais, né, mais uma vez, o direito à educação, o direito de crianças e adolescentes estarem matriculados às escolas, sejam elas públicas ou privadas, tá? Então, a gente tem, né, essa hierarquia, né, de um conjunto de leis. Aí a gente vem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que vai assegurar o direito do aluno a aprender, né? Porque não adianta só estar matriculado, ele precisa aprender no tempo dos ciclos, das séries que ele precisa seguir, né? Desde a educação infantil, o ensino fundamental 1, o 2, o médio. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é que vai assegurar esse direito e esse dever dos alunos. Aí a gente vem com a LDB, né, mais voltada para uma educação estadual, tá? Porque a gente tem a LDB de forma geral, né? E tem a LDB, na verdade a LDBE, né, ou que vai assegurar a educação estadual. Então, vai ficar a cargo dos estados estarem percebendo essas dificuldades e conquistas na área da educação. Aí sim, a gente vem, né, os parâmetros curriculares nacionais a partir da LDB, né, e também do Plano Nacional do Ensino, né, o Plano Nacional de Educação, que são chamados os PNEs ou PNE, né, que também é um parâmetro que está ali, né, digamos assim, inserido nessa hierarquia. E aí a gente vem com os PCNs, que é o nosso assunto de hoje, que foi da aula passada também, e que é da aula de hoje também, dando continuidade, tá? Então, a gente vai focar mais um pouquinho nos PCNs, mas lembrando que, além dos PCNs,
que são parâmetros que tentam pensar os ciclos escolares, né? A gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a Base Nacional Comum Curricular, ela já vai abranger de uma forma muito mais detalhada, série por série, né? O que o aluno precisa aprender naquela série, no primeiro ano do ensino fundamental 1, do 2. Então, ela vai se debruçar mais sobre essas especificidades. Enquanto que os parâmetros curriculares, eles são mais gerais, eles abrangem os ciclos, tá? Então, é só para a gente entender, porque às vezes as pessoas perguntam um pouco se é a mesma coisa e não é. A BNCC, ela vem para especificar. É como se, digamos, ela se debruçasse de uma forma muito mais detalhada, né, sobre esse processo de educação, porque ela vai trabalhar as séries, enquanto que os parâmetros vão trabalhar os ciclos. Mas para a gente, como vocês estão fazendo o estágio no ensino médio, a gente vai pensar os ciclos de forma geral, porque a BNCC eu teria que trabalhar o primeiro ano específico, o segundo ano específico, o terceiro específico, o processo de EJA. Então, como não dá tempo, tá? Mas vocês, claro, precisam também dar uma lida da BNCC. Em algum momento também a gente vai ter uma aula sobre, mas hoje, né, a gente vai focar nos parâmetros curriculares nacionais, que é o nosso foco, tá? Que é o que a gente vai precisar pensar, né, dentro da nossa profissão de professores de língua portuguesa, tá? E aí eu vou, no final da aula, indicar para vocês o que vocês precisam observar dentro da escola que vocês estão fazendo o estágio, baseado no que a gente vai conversar sobre os PCNs e baseado no projeto que a escola articula, né? Porque as escolas, elas precisam ter um projeto político-pedagógico que muitos estão assentadas nos parâmetros curriculares nacionais, já que os parâmetros são orientações que as escolas, que o professor e que os alunos precisam seguir, né, para que a gente realmente tenha o que a gente chama de uma educação de qualidade, tá bom?